pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Cálculo M3. Hoje nós falaremos um pouco sobre funções vetoriais. Só que antes de definir o que seria uma função vetorial, vamos definir primeiro o que seria o espaço euclidiano Rn. Bom, o espaço euclidiano Rn, na verdade, é o produto interno de R por R n vezes. Quem seria, em outras palavras, esse conjunto Rn? É o conjunto formado pelas n-uplas, vetores dessa forma, né, com n coordenadas, onde cada coordenada desses vetores que estão em Rn pertence ao conjunto dos números reais. Então, cada elemento de Rn a gente chama ou de ponto ou de vetor, tá certo? Então, cada elemento aqui de Rn é um ponto ou vetor que se escreve sob essa forma, certo? Você escreve aqui entre parênteses, né? N coordenadas, onde cada coordenada é um número real. Vejamos algumas operações neste espaço. A primeira operação seria para a soma de dois vetores no Rn. Então, x eu estou considerando a n-upla de x1 até xn, y a n-upla de y1 até yn. E para somar essas duas n-uplas, basta que eu obtenha como vetor resultante também uma n-upla, onde eu vou somar cada coordenada correspondente nos dois vetores, ou seja, na primeira coordenada de x eu tenho x1, e na primeira coordenada de y eu tenho y1. Então, a primeira coordenada do vetor soma seria x1 mais y1. E assim eu procedo para as demais coordenadas. Quem seria a segunda coordenada do vetor soma? x2 mais y2. E a enésima coordenada do vetor soma? xn mais yn. Também podemos definir a operação de produto por escalar. Então, esse lambda aqui é um número real, como está descrito aqui em cima. E eu quero fazer o produto dele por um vetor do Rn, que é esse x aqui. Então, como é que eu faço? Bom, o produto de lambda pelo vetor x, na verdade, é uma n-upla, onde eu pego a n-upla que eu já tenho, que é essa n-upla aqui, né, que é o vetor x, e multiplico cada coordenada por lambda. E aí, esse resultado é o resultado do produto escalar de lambda por x, tá certo? A terceira operação seria o produto interno. Então, eu posso definir o produto interno de duas n-uplas no Rn. Então, quem seria o produto interno que eu posso definir tanto sob essa primeira notação, como sobre essa segunda, né? Ou eu faço x.y para o produto interno, ou eu escrevo esse símbolo aqui, né? x, y, né? É como se fosse mais ou menos um símbolo de menor e maior, certo? Para representar o produto interno também, qualquer uma das duas notações é utilizada. Então, quem seria esse produto interno de duas n-uplas no Rn? É só você fazer o somatório do produto das coordenadas correspondentes nos vetores que você está fazendo o produto interno. Como eu estou fazendo o produto interno de x por y, então quem seria a primeira coordenada em cada um? x1, y1. Então, eu faço o produto delas e vou ter a primeira parcela do produto interno. Aí, quem seria a segunda parcela? x2 vezes y2. E quem seria a enésima parcela do produto interno? xn vezes yn, tá? Então, eu faço o somatório do produto das coordenadas correspondentes nas n-uplas que eu estou fazendo o produto interno, ok? A partir disso, né, quando a gente define o produto interno, a gente também pode definir o que seria a norma euclidiana de um vetor no Rn. Então, quem seria a norma euclidiana desse vetor aqui, x no Rn? Por definição, é a raiz do produto interno de x com ele mesmo. Então, pela definição de produto interno, né, se em vez de y eu tenho x, então vai ficar x1 vezes x1, que é x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, que é x2 ao quadrado, mais xn vezes xn ao quadrado, né? Só que aqui é a raiz do produto interno. Então, por isso que ficou raiz de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado, ok? Então, essa é a norma euclidiana de um vetor em Rn. Podemos também definir, vocês podem até estar vendo essa demonstração, né, nos livros de cálculo, né, pela lei dos cossenos, que a partir dessa definição de norma, né, euclidiana,
a gente consegue, utilizando a lei dos cossenos, mostrar que o produto interno de dois vetores no Rn é descrito pelo produto da norma de cada um desses vetores, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses vetores. Em geometria analítica também se vê essa demonstração, tá certo? Bom, agora já estamos prontos para definir o que seria uma função vetorial. Então, para isso, a gente vai definir, né, o que seria uma função vetorial e eu vou chamar essa função de f. Então, f é uma função vetorial se ela for do tipo... Bom, o domínio dessa função tem que ser um subconjunto da reta, então eu denotei esse subconjunto da reta como i, tá? E o contradomínio dessa função vetorial tem que ser o Rn, né, para algum n natural. Então, se eu tiver uma função dessa forma, que leva um número real em um vetor do Rn, então eu vou ter uma função vetorial, tá? Então, essa é uma função vetorial que tem uma variável real, e geralmente a gente denota por t essa variável, porque na maioria dos casos, quando a gente vai fazer a aplicação de função vetorial, a gente tem essa variável como representando o tempo, certo? O domínio dessa função, a gente denota por d, entre parênteses, a letra que representa a função, então o domínio de f, a gente utiliza essa notação aqui, né? E f, na verdade, que é a função vetorial que a gente está definindo aqui em cima, é a regra ou a lei de formação que associa cada número real t à regrinha dela, que é essa regrinha aqui que a gente chamou de f de t, tá certo? Que é o vetor do Rn correspondente. Lembre que como ela manda t em um ponto do Rn, ou um vetor do Rn, então ela vai ter aqui n coordenadas, que a gente representou como f1 de t, f2 de t, fn de t. E essas funções que a gente representou aqui em cada coordenada, na verdade, são funções que saem da reta, né? Pegam um pontinho t, né? Um número real, e levam em outro número real. Até porque, como esse vetor aqui é um vetor do Rn, cada uma dessas coordenadas tem que ser um número real. Aí essas funções que a gente chamou de f1, f2, fn, são dessa forma, né, de i em r, são chamadas de funções componentes ou funções coordenadas da nossa função vetorial, ok? Como observação, né, que a gente vai trabalhar aqui nesse curso com n igual a 2 ou n igual a 3, né? Então, quando a gente tiver uma função vetorial com n igual a 2, ou seja, que sai de um subconjunto da reta no R2, a gente sabe que essa função ela vai levar t em um par ordenado, né? Então, ela vai ter duas componentes, certo? Que a gente vai ter aqui f1 de t na primeira coordenada e f2 de t na segunda coordenada. Mas eu posso escrever ou dessa forma, né? Nossa função vetorial no R2, ou eu posso escrever assim, f de t igual a f1 de t, vezes o vetorzinho i, que esse vetor i é o par ordenado 1, 0, mais f2t vezes o vetor j, que é o vetor 0, 1. Então, de álgebra linear, a gente lembra o quê? Que esses pares ordenados 1, 0 e 0, 1, na verdade, formam a base do R2. Então, a gente pode escrever, né, a nossa regrinha na nossa função vetorial no R2, né, como combinação linear dos vetores da base do R2, tá certo? Que a gente considerou aqui a base canônica, tá? Então, essa é uma forma de escrever a função vetorial no R2, essa aqui é outra forma. E, analogamente, a gente também tem uma notação parecida quando a gente está trabalhando com a função vetorial no R3. No R3, a gente vai ter uma função que ela leva t num vetor que tem 3 coordenadas, né? Cada coordenada vai ter uma função componente. Então, eu tenho 3 funções coordenadas para uma função vetorial no R3. Então, ou eu escrevo dessa forma, a minha função vetorial no R3, ou eu posso escrever também como combinação linear dos vetores da base canônica, só que agora do R3. Então, quem são os vetores da base canônica do R3? A tripla 1, 0, 0, a tripla 0, 1, 0 e a tripla 0, 0, 1. Então, esses vetores a gente denota nessa ordem como sendo, esse vetor é o vetor I, esse é o vetor J e esse é o vetor K. Então, eu posso representar F tanto dessa forma, como dessa outra, em função dos vetores da base canônica do R3, ok? Vejamos alguns exemplos, né, em ambas as notações que a gente acabou de ver. Então, aqui, no primeiro exemplo, eu tenho uma função vetorial, né, que ela está pegando aqui o intervalo da reta, que vai do intervalo fechado de -2 a mais infinito, certo?
no R2, e a regra dessa função vetorial, ela leva t no par ordenado t ao cubo, ou seja, a primeira função coordenada, f1 nesse caso, f1 de t é t, e a segunda função coordenada, no exemplo 1, é t ao cubo, certo? Na função do exemplo 2, nós temos aqui a função g, que ela está saindo aqui de um subconjunto da reta, né? Que vai no intervalo fechado de 0 até 2π, certo? E vai no R3, é uma função vetorial no R3. Ela leva t nessa expressão, ou seja, seno de t vezes i, mais cosseno de t vezes j, mais 1 vezes k, que é análoga, né? A gente acabou de ver, quando a gente está com a função vetorial no R3, esse i é o primeiro vetor da base canônica do R3, o j é o segundo vetor da base canônica do R3, e o k é o terceiro vetor da base canônica do R3, ou seja, essa função vetorial nada mais é do que a função que leva t no vetor seno de t, cosseno de t, 1. Então, ou eu represento o g de t dessa forma, na função, dessa forma aqui, né? No vetor do R3, ou eu escrevo como combinação linear dos vetores da base canônica do R3, certo? Então, aqui as funções coordenadas são, a primeira função é seno de t, a segunda cosseno de t e a terceira, 1. No exemplo 3, eu tenho a função h, que ela aqui pega toda a reta, né, no domínio dela, e manda no R3. Então, o que é que ela faz? Qual é a regrinha dela? Ela pega t e manda no vetor de coordenadas t, t e t ao quadrado. Então, a primeira função coordenada, o componente é f1 de t igual a t, ou h1 de t igual a t, né? A segunda é h2 de t igual a t, e a terceira é h3 de t igual a t ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem 3 exemplos de funções vetoriais. Uma no R2 e outras 2 no R3, certo? Aí, agora, a gente vai definir o que seria a imagem ou trajetória de uma função vetorial, né? Aqui eu estou escrevendo de forma geral, né? Uma função vetorial no Rn, certo? Então, o que seria a imagem e a trajetória dessa função vetorial? Seria o conjunto dos pontos do Rn que estão relacionados com os elementos do domínio da nossa função. Ou seja, são os elementos do contradomínio, né, que eu escrevi como a função é f, né, f de t, que estão sendo relacionados com algum elemento tzinho aqui no domínio da nossa função. Então, esse é o conjunto imagem da nossa função vetorial, que pode ser representado sob essa notação. IM de imagem, né, e entre parênteses, a letra que representa a função vetorial. Veja que é tudo bem parecido com o que a gente já vinha aprendendo nos cursos anteriores de cálculo, tá? Aí aqui a gente vai ver agora, né, justamente exemplos, né, de imagens, né, ou trajetórias de certas funções, que na verdade são as funções que a gente já tinha visto anteriormente, como exemplos de funções vetoriais, né? Aqui eu tenho a primeira função, que ela tem como domínio o intervalo fechado de -2 a mais infinito, né? Veja que ela começa do -2 a mais infinito. E ela pega o que? Ela leva t no par ordenado t ao cubo, certo? Então, a primeira coordenada, que seria equivalente a... Pensando aqui no plano, né? Seria equivalente à coordenada x, e a segunda coordenada é equivalente a y, tá? Então, quando x é igual a t e y é igual a t ao cubo. Então, veja que é justamente, né, começando do domínio de -2 para frente, a gente tem aqui um recorte da função que a gente já conhece, né, do curso de cálculo 1, que é a função y igual a t ao cubo. Ou, trocando t por x, y igual a x ao cubo, ok? Segundo exemplo, nós temos aqui aquela função g, que o domínio dela vai de 0 a 2π, certo? E ela vai no R3. E a definição dela, como a gente já viu, né? Eu posso escrever dessa forma, ou da forma... desculpa, aqui é seno de t na primeira coordenada. A segunda é cosseno de t e a terceira é 1. Se eu penso aqui, né, um vetor do R3, a primeira coordenada geralmente chamo de x, né, a segunda de y e a terceira de z, para a gente poder representar aqui no espaço, a coordenada x se refere a seno, y igual a cosseno e z é sempre fixo igual a 1, como se fosse aqui a altura z é sempre 1, né, tanto que está aqui
uma unidade para o eixo, que eu estou considerando aqui no eixo Z, tá sempre fixo. O que eu percebo é, se eu chamo x de seno de t e y de cosseno, então x ao quadrado mais y ao quadrado seria quem? X ao quadrado mais y ao quadrado seria seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que a gente sabe que isso vale 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, na verdade, representa o quê? Representa a circunferência de centro na origem e raio 1. Então, tá aqui. A imagem dessa função, ou trajetória dessa função vetorial, na verdade, é o círculo, né? Centrado, agora aqui, ele não vai estar mais centrado na origem, porque no caso, na nossa coordenada z, a gente sabe que ela está sempre em 1, né? Então, vai estar centrado aqui, nesse ponto aqui, z igual a 1 e x e y igual a 0. E a trajetória dela vai ser exatamente esse círculo unitário que a gente está vendo aqui em preto, tá certo? Um detalhe, aqui o domínio dela está indo de 0 a 2π, por isso que eu tenho aqui esse círculo unitário que só dá uma volta, né? Se por acaso o domínio fosse se estendesse mais, aí eu teria a mesma imagem, né? Ou trajetória dessa função, a diferença é que ela daria mais de uma volta, certo? E o último exemplo seria a função h, que ela leva a reta, um número real, no vetor do R3, sob essa lei de formação, ou seja, manda t na tripla t, ou seja, x e y são iguais, e z é igual a t ao quadrado. Então, como trajetória aqui, ou imagem dessa função, eu teria essa parábola em preto, tá certo? Se você for marcando os pontos, né? Por exemplo, pega t igual a 1, então você vai ter x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Pega t igual a 2, aí você vai ter x e y igual a 2 e z igual a 4. Vai marcando os pontinhos, você vai vendo que você vai desenhando pontinhos, formando justamente essa parábola que está aqui descrita, tá? Uma observação é que, às vezes, a gente diz a regra da nossa função, né, vetorial, mas às vezes não explicita o domínio. Então, se por acaso eu não explicitar o domínio da função vetorial, é para a gente considerar aquele domínio máximo, onde a função esteja definida. Ou seja, como ela tem várias componentes, o domínio máximo dela vai ser quem? Vai ser a interseção dos domínios das funções componentes dela, certo? Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui o primeiro exercício, que seria: determine o domínio da função vetorial de regra f de t igual a t ao cubo i mais seno de tj, que lembre que isso aqui é a mesma coisa, né? Da função que leva t no par ordenado, t ao cubo seno de t, tá certo? Só apareceu i e j, então eu sei que é uma função vetorial que vai no R2. Se aparecesse i, j e k, seria uma função vetorial que vai no R3, ok? Então, agora eu vou trabalhar com as funções componentes, que são: a primeira função componente, t ao cubo, e a segunda função componente é seno de t. Então, eu vou analisar o domínio de cada uma delas, e depois eu faço a interseção, e vou obter como domínio da função vetorial f de t, quem seria o domínio correspondente, tá? Então, quem seria o domínio dessa primeira função, t ao cubo? Essa a gente já sabe, né? Se a gente relembra lá do cálculo 1, a gente sabe que a função, por exemplo, trocando, né, t por x, né? Então, a função, por exemplo, y igual a x ao cubo, a gente sabe que o domínio dela é toda a reta. Então, a função aqui é t ao cubo, que é a primeira função coordenada, o domínio dela é toda a reta. Ou seja, eu posso atribuir qualquer número real que essa função estará bem definida. E quanto à segunda função, que seria a função seno de t? A função seno de t também é uma função trigonométrica que a gente já está acostumado a trabalhar, né? É uma função que também está definida em toda a reta, só a imagem dela que fica variando entre -1 e 1, mas o domínio é toda a reta. Então, quando eu faço a interseção dos dois domínios que a gente acabou de encontrar, das funções componentes, que é R, né? Então, a interseção é o próprio R, e aí eu tenho o domínio da função vetorial f de t como sendo toda a reta, ok? No próximo exemplo, para finalizar a aula de hoje, aí a gente quer determinar o domínio da função g de t, que ela manda t
na tripla, t ao quadrado, ln de t mais 2, raiz de t mais 1. Então, observe que essa função vetorial, ela vai de um subconjunto da reta no R3. Então, quem será o domínio dela? Lembre que vai ser a interseção dos domínios das funções componentes. A primeira função é, chamar aqui, né, a primeira função de G1 de t igual a t ao quadrado, a segunda G2 de t igual a ln de t mais 2, e a terceira G3 de t vai ser a raiz de t mais 1. Ora, para a primeira função componente G1 de t igual a t ao quadrado, quem é o domínio dessa função que manda t em t ao quadrado? A gente sabe que o domínio dela é toda a reta. Então, domínio da primeira função componente, toda a reta. A função ln, a gente sabe que ela não está definida para todo número real. A gente sabe que o domínio da função ln, ela está definida quando? Para todo número real maior do que 0. Só que aqui o argumento dela não é a variável t. É uma translação, né? T mais 2. Então, como eu quero que t mais 2 seja maior do que 0 para que o ln esteja bem definido, então, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter t maior do que menos 2. Então, quem seria o domínio dessa função ln de t mais 2? Seria o intervalo que vai do aberto em menos 2 até mais infinito, tá certo? Pronto. Então, eu escrevi de duas formas esse intervalo. Aqui eu escrevi como o conjunto dos números reais, tais que t mais 2 é maior do que 0, e aqui na forma de intervalo, ok? Para facilitar na hora que a gente for ver a interseção. E, por fim, quem é o domínio da função coordenada G3 de t igual a raiz de t mais 1? A gente sabe que para uma raiz de índice par estar bem definida, o argumento, né, que está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual que 0. Então, eu preciso ter t mais 1 sendo maior ou igual que 0. Para isso acontecer, o que é que eu vou ter? Eu preciso ter t maior ou igual que menos 1. Então, quem seria o domínio dessa última função componente? Seria todos os números reais que são maiores ou iguais a menos 1. Então, ou eu escrevo dessa forma, né? O conjunto formado pelos t pertencente aos reais, tal que t mais 1 é maior ou igual que 0. Ou na forma de intervalo, né? Intervalo fechado de menos 1 até mais infinito, tá? Essa forma de intervalo aqui, ela é melhor para a gente fazer a interseção. E aí, a gente vai usar a interseção desses três conjuntos que a gente acabou de definir, né? Os domínios de cada função componente, para saber quem seria o domínio da função vetorial g de t, tá? Então, quem seria a interseção de toda a reta? Interseção de toda a reta com o conjunto dos números maiores do que menos 2. Vou colocar aqui bolinha aberta em menos 2. Todos os números maiores do que menos 2. Com o conjunto formado por todos os números reais maiores ou iguais que menos 1. Então, bolinha fechada no menos 1, né? Tá à direita do menos 2. Todos os números que estão maiores ou iguais a menos 1. Quando eu faço a interseção de todos esses números aqui da reta, com esse intervalo tracejado maior do que menos 2, com o intervalo maior ou igual que menos 1, a interseção é esse último intervalo aqui. Ou seja, todos os números reais que são maiores ou iguais que menos 1. Então, esse é o domínio da nossa função vetorial g de t. Então, tá aqui, domínio de g é a interseção dos domínios das funções componentes que dá justamente o intervalo fechado de menos 1 a mais infinito. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.